Seguinte, quero responder aqui algumas dúvidas sobre Prolabore. Então, vamos lá para não ficar um vídeo muito longo. Primeiramente, o que seria então Prolabore? Prolabore ele é uma remuneração do sócio administrador pelo trabalho que ele executa na empresa durante o mês. Então, uma empresa que tem 5 sócios pode ter 5 Prolabores ou pode ter um Prolabore, dependendo de quais administradores, quais os sócios administram a empresa realmente. Então, é isso, é como se fosse um salário, só que para o sócio. Aí recebe um nome diferente. Na verdade, é uma forma que o governo definiu para arrecadar mais imposto, porque tem o INSS sobre o Prolabore. Então, basicamente é isso, por isso que eles instituíram o Prolabore, mas, enfim, fazer o quê? O Prolabore, ele é obrigatório? No Prolabore, ele é obrigatório, pelo menos um dos sócios precisa receber o Prolabore. Se a empresa só tem um sócio, ela vai receber obrigatoriamente. E se tiver mais de um, eles podem definir se vão ser todos eles ou se vai ser um só que vai receber. Então, acaba sendo obrigatório, sim. E qual que é o valor correto, então, para definir de Prolabore? Não tem na legislação nenhum lugar que fala qual o valor máximo de Prolabore, mas o valor mínimo é o valor do salário mínimo. Então, você tem desde o valor do salário mínimo até qualquer valor para definir de Prolabore. E também, logicamente, o Prolabore ele não pode ser um valor que acabe com a saúde financeira da empresa. Então, os sócios, os administradores, eles precisam ser conscientes nesse ponto de definir um valor que seja compatível com a realidade da empresa. Inclusive, o Prolabore ele pode ser um valor que varia com os meses. Então, eu faria isso se a minha receita fosse muito variável. E além disso, apesar de não ser algo adotado por todos, as empresas que são sérias, elas definem o Prolabore de acordo com a real função do sócio. Então, não seria aceitável um CEO de uma empresa receber um salário mínimo, né? Então, por que eu colocaria um Prolabore desse para o sócio? Isso eu acho importante. Estrategicamente, os contadores eles podem colocar um Prolabore um pouco maior, um pouco menor, e ele complementa esse Prolabore com uma distribuição de lucro trimestral, alguma coisa desse tipo. É válido. Eu só observaria esse ponto que eu falei do salário compatível com a função ali. E tem muitas outras estratégias que a gente pode adotar, até porque a próxima pergunta já até responde isso. O Prolabore ele incide sobre ele alguns impostos, que são o imposto de renda, retido na fonte, e o INSS, que é a Previdência. Então, quanto maior o Prolabore definido, mais imposto vai ser pago por essas duas categorias. Só que não tem o que fazer, você tem que pagar, então a gente consegue fazer algumas estratégias para pagar um pouco menos, ainda estando dentro da legalidade. Quais seriam, então, mais ou menos, esses impostos pagos? O imposto de renda, ele segue as tabelas do imposto de renda de pessoa física, que é desde zero, que é isento, alguma faixa, até 27,5% menos as deduções que o governo permite fazer. Então, aí pode ser essa alíquota variando. E no INSS, a gente tem uma alíquota de 11% sobre o salário bruto total. Eu coloquei um exemplo aqui que é o seguinte: se for um salário de um Prolabore de R$6.000 bruto, você vai pagar R$660 de INSS e R$583,54 de imposto de renda retido na fonte. Porque no imposto de renda retido não é sobre o salário bruto, é sobre o salário bruto menos o que foi pago de INSS. Então, você teria que fazer essa dedução. No final das contas, dos 6.000 bruto, você receberia R$4.756, que é aí que o governo ganha, né, nesse imposto aí que tem no meio. Eu acho que é isso. Então é isso, assim, as dúvidas mais comuns que eu consegui elencar para responder é isso.
eu não trouxe a contabilização aqui, e eu posso fazer depois outros vídeos trazendo como contabilizar, como fazer isso, mas nesse vídeo eu quis só responder as dúvidas mesmo. Me deixem nos comentários, enfim, deixem dúvidas que vocês possam ter que eu possa responder aqui. E é isso. Espero que tenham gostado. Deixa um comentário, compartilha, enfim, faz aquela coisa toda que tem que fazer. E tamo junto aí. Tenha um bom dia. Falou. Tchau.